pseudociência não é só a ausência de estudo científico. Sim, vamos lá. A pseudociência eu tenho uma teoria, tá? Vamos dizer, eu criei aqui o método Landeiro, ok? Uhum. É o meu método de tratamento para qualquer coisa. E aí, esse meu método Landeiro que eu criei, ele não tem nenhum estudo. Ninguém nunca pesquisou, só eu faço, basicamente, ok? Eu que criei, eu que faço, tá? Mas aí, eu quero que as pessoas reconheçam esse meu método Landeiro. Ao invés de eu submeter isso à ciência, né? Ou seja, buscar os pares, fazer ensaio clínico randomizado, comparar com o padrão ouro que existe para o tratamento daquilo que o meu método se propõe a tratar, eu não faço isso. Eu pego, por exemplo, um conceito da física, né? Que é a energia quântica, tá? Nossa. E aí eu digo que, através dessa energia quântica, você vai ficar curado do seu problema. Então, o que eu tô fazendo? Ao invés de submeter... Porque o que não tem estudo hoje pode ter um dia, né? E Sim. tipo assim, desde que Esse eu é o ponto. submeta o método Landeiro a estudos... E pode ser um estudo conclusivo, 2, 3 anos. Cara, o método Landeiro eficaz e tal. Superior ao padrão ouro que a gente tem hoje, né? Sim. Então, vamos todo mundo passar a adotar o método Landeiro. Ok, maravilha. Mas a questão não é essa. A questão é que eu não estou disposta a submeter isso à ciência, né? Mas eu quero que as pessoas vejam como ciência. Então, eu pego alguma coisa, uma fórmula matemática, um conceito da física, alguma coisa que todo mundo, né, no geral, reconhece como ciência. Matemática. Ninguém questiona números, né? Física. Ninguém questiona física. Então, eu pego isso e eu digo, olha, aqui o método Landeiro é baseado na física quântica. Eu tenho aqui esse cálculo matemático que prova, né, o quanto o método Landeiro funciona. E aí, eu quero forçar essa barra. Bom nome. Dizendo que é ciência revestindo de conceitos científicos uma coisa que nunca foi provada. Entendi. Então, esse é o ponto. E eu concordo com você. Então, por outro lado, continuo não é reforçando, continuo endossando o que eu falei com relação à minha sensação em experimentar uma coisa que é tratada como muitos como pseudociência. Embora outros já falem, não, tem estudo científico e tal. Então, assim, eu não sei nem em que pé que tá a aromaterapia, que foi o exemplo que eu peguei. Mas lógico que nós temos as pseudociências que, tipo, cara, com certeza isso é pseudociência, e outras que não, ainda tá em estudo pra gente ver o que vai dar. Agora, mas é interessante isso, essa pegada da gente fazer esse discernimento. Então, Até porque, assim, Yuri, entrando um pouco nesse assunto que você trouxe, né? O que deu certo pra mim não significa necessariamente que vai dar certo para a maioria das pessoas que têm aquele problema. Vou te dar um exemplo pessoal, tá? Você deu o seu exemplo pessoal com a aromaterapia, eu vou dar um exemplo pessoal meu em relação ao TDAH. Eu faço jejum intermitente. Hoje, por exemplo, daqui a mais umas 2 horas, eu fecho 24 horas de jejum, tá? O jejum me ajuda muito. Caraca. No foco, na concentração. Eu tô aqui sem medicação. Tá? Ajuda? Muito. Legal. Aí você vai para os estudos. Fracos. Muito fracos. Aí, quer dizer, porque deu certo para mim, eu vou chegar pro meu paciente que tem TDAH, ou eu vou chegar para a comunidade, né, na internet, e vou dizer, olha, faça um jejum. É muito bom. Resolveu o meu TDAH. Não. Porque o que deu certo para mim é a minha experiência. Não significa que vai dar certo para todo mundo. Isso já foi testado, inclusive, né? A aromaterapia já foi testado também para déficit de atenção, né? Evidência é pífia, assim, pífia, entendeu? Mas dá certo para mim. Poxa, bacana, que bom, continua fazendo. Dá certo para mim o jejum. Eu preciso parar porque a evidência é muito fraca? Não, eu sigo fazendo, deu certo para mim. Entrando nesse teu exemplo, que é um exemplo bem interessante. E, obviamente, eu acho que todo mundo que tá assistindo tem a maturidade de entender que ela não tá nem fazendo uma recomendação. Ela tá falando assim, ó, deu certo pra mim. Não é pra vocês começarem a fazer, eu vou ficar sem comer, pra ver de colé. Vá no teu médico. Até porque tem que adaptar, exato, né? Todo um processo. Né? Não entendeu? Você vai desmaiar na rua, maluco. Faz isso não. Pois é.